Astrocitoma pilocítico é grave? Olá pessoal, seja bem-vindo então ao canal Minuto Neuro. Eu sou o Dr. Antônio Araújo, eu sou neurocirurgião e hoje nós vamos falar a respeito dos astrocitomas pilocíticos. E vamos responder algumas perguntas bem frequentes de nossos seguidores, por exemplo, se os astrocitomas pilocíticos são tumores graves, tá? Se você ainda não for inscrito no nosso canal, aproveite agora e se inscreva, ative o sininho, assim o YouTube vai lembrar você toda vez que um vídeo novo for para o ar. Lembrando que aqui você fica informado a respeito de assuntos importantes do mundo da neurologia e também de muitas dicas de prevenção. Aproveite e compartilhe com seus amigos. Aproveite também para visitar nosso website aqui pelo QR Code, tá? Ou se você estiver assistindo esse vídeo pelo celular, nosso website vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Então, o que são os astrocitomas pilocíticos? Então, são tumores cerebrais, né, primários do cérebro, tá? Que são muito mais frequentes em crianças, né? Raramente eles ocorrem em adultos, tá? São tumores, graças a Deus, benignos, tá? E que representam cerca de 15% dos tumores cerebrais em crianças, tá? E cerca de 5% dos gliomas, tá certo? Então, a gente sabe que 75% dos astrocitomas pilocíticos são diagnosticados antes dos 20 anos de idade, tá? Eles têm uma história natural de crescimento bem lento, né? E que pode até mesmo regredir, né, de tamanho espontaneamente. Isso também a gente costuma ver, né? Isso é mais raro, mas pode acontecer. Então, eles costumam, ou muitas vezes nem não crescem, ou mesmo eles podem regredir de tamanho com o passar dos anos, tá? Eles tendem a ocorrer geralmente no cerebelo, né, aqui na região infratentorial, na fossa posterior, tá certo? Ou numa topografia junto ao hipotálamo e junto ao quiasma óptico, né? São os dois locais mais frequentes, junto ao cerebelo ou junto do quiasma óptico, para a ocorrência, então, dos astrocitomas pilocíticos, tá? E quando eles acontecem no quiasma, eles têm realmente um íntimo contato com o nervo óptico, né? O nervo visual, tá? Eles são, então, muito mais frequentes, infratentoriais, junto do cerebelo, e geralmente eles cursam aí com a clínica de uma dificuldade de marcha, dificuldade de equilíbrio, muitas vezes associada a uma visão dupla, né, em crianças. E é assim que a gente dá o diagnóstico dessas lesões em crianças. E eles podem estar relacionados com alguns problemas genéticos, como, por exemplo, a neurofibromatose tipo 1, né? E geralmente, quando você tem a neurofibromatose tipo 1, você acaba vendo esses tumores mais em topografia de quiasma óptico mesmo, tá? Então, aqui, para a gente exemplificar bem, isso vale para todos os gliomas que são supratentoriais, ocorrem mais em adultos, e os gliomas infratentoriais mais em crianças, e principalmente os astrocitomas pilocíticos, que são tumores benignos, tá? E quais que seriam, então, os sintomas desse astrocitoma pilocítico já em adultos, né? A gente pode ter, então, dores de cabeça, cefaleia, em 47% dos casos, convulsões, em 13% dos casos, ou um achado incidental, o paciente foi fazer uma ressonância por algum outro motivo, ou uma tomografia por algum outro motivo, e acabou diagnosticando o astrocitoma pilocítico, em cerca de 24% dos casos, né? Quando eles acontecem em adultos, infelizmente, eles parecem ter um pior prognóstico do que quando acontecem em criança, e também com maiores taxas de recidivas também quando acontecem em adultos, tá? Então, como que você dá o diagnóstico do astrocitoma pilocítico por imagem? O padrão ouro, então, de diagnóstico é através do exame de ressonância magnética do crânio, né? Geralmente eles são tumores de linha média, eles geralmente acontecem na linha média e junto realmente ao cerebelo, como a gente já falou. São tumores sólidos císticos, né? Com uma parte do cisto com uma cápsula bem definida, né? Um cisto bem definido, né? E que tem dentro desse cisto, tem uma parede do cisto, eles têm um nódulo, que a gente chama de nódulo mural, né? E esse nódulo mural, a ressecção desse nódulo mural é fundamental para a cura desses tumores e para se evitar a recidiva desses tumores,
né? Então, são tumores sólidos císticos que têm um nódulo na parede, chamado nódulo mural, e que realmente a ressecção desse nódulo é fundamental, tá? E muitas vezes no exame de ressonância, esse nódulo mural, esse nódulo na parede do cisto, ele costuma captar bastante contraste também. É uma característica, então, da imagem desses tumores, tá? Então, aqui é para exemplificar, então, esse tipo de tumor. Então, são tumores sólidos císticos que têm um nódulo mural captante, né? E geralmente na topografia de linha média e na fossa posterior, infratentorial. Essa é a maior característica do exame de ressonância dos astrocitomas pilocíticos, tá? Então, muitas vezes a cirurgia, o tratamento desses pacientes parte pela cirurgia, tá? E muitas vezes a cirurgia é curativa, tá? Então, muitas vezes você opera esses tumores, conseguindo fazer a ressecção completa desses tumores. Graças a Deus, é uma ressecção curativa. Então, a sobrevida em 10 anos desses pacientes é altíssima, é de mais de 95%. Né? E realmente a ressecabilidade dessas lesões depende muito da localização, né, dessas lesões, tá certo? Ou mesmo, no caso de lesões profundas, próximos ao tronco encefálico ou próximo ao diencéfalo, realmente dificulta muito a ressecção completa dessas lesões, né? A taxa de recidiva dessas lesões depende do grau de ressecção da lesão. Então, a gente vê recidivas até de 38% em caso de ressecção incompleta, ou recidiva de menos de 4% em caso de ressecção completa desses tumores, tá? A morbidade da cirurgia desses tumores cerebelares, do astrocitoma pilocítico cerebelar, gira em torno de 15%, enquanto que a mortalidade da cirurgia é em torno de 4%. Tá? Realmente são cirurgias muito mais delicadas. Quando se opera tumores de fossa posterior, são cirurgias realmente muito mais delicadas, que existem sim uma morbimortalidade, né? E, em geral, após a cirurgia, esses tumores, o astrocitoma pilocítico, não precisa de tratamento complementar, nem rádio, nem quimioterapia, a não ser em alguns casos de perfil molecular muito desfavorável, né? Ou em caso de existir uma progressão pós-operatória desses tumores, você ressecou e ele vem crescendo novamente, aí sim pode lançar mão de algumas dessas terapias, tá? Então era isso que eu tinha para passar para vocês sobre os astrocitomas pilocíticos. Nosso próximo vídeo da semana que vem, eu vou falar a respeito dos oligodendrogliomas, tá? A gente se vê então na semana que vem. Muito obrigado a todos.